Oi, oi, boa noite para quem for entrando. Vai chamando o pessoal. Esperar um pouquinho, dar um tempinho só para o pessoal entrar. Tô chamando o povo aqui pelo Instagram também. Quem for entrando vai me dando um oi. Me diz aí se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certinho. Ana, Carol, Yara, Joana, Bárbara, Ramon, aqui no Facebook, Alexandra, Sandra, Robilu, Letícia. Se tiverem com alguma dificuldade de ouvir, me avisa. Só vou dar mais um minutinho para o pessoal entrar. Chamem os amigos, clica aí na setinha, né, nesse aviãozinho no Facebook, e aqui no o aviãozinho no Instagram e aqui no Facebook. Podem partilhar, podem convidar os amigos, vou convidar aqui pelo Face também. Só mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Enquanto eles vão ouvindo essa música aí, que ela é muito linda. Fala das nossas. Ramonzito, meu querido, boa noite. Vamos lá, Mami, obrigada. Mami me desejando boa sorte. Mami desde sempre na plateia. Bom, vamos lá. Abaixar aqui um pouquinho o som. Deixa eu pausar aqui. Então, gente, bom dia, boa noite. A pessoa tá nervosa, assim, tá dando bom dia, boa noite, não tá sabendo lidar. É, eu vou abrir a minha colinha aqui, porque a gente tem roteirinho para falar, né? Trabalhamos com roteirinhos, né? Quando eu mudo de tela aqui no Facebook, eu continuo aparecendo para vocês, né? Normal, tudo certinho, vocês conseguem me ver ainda. Kátia, Dariel, ai, gente, que lindos vocês. Chama as pessoas, chama toda a gente, chama todo mundo, para a gente conversar aqui um pouquinho. Bom, já é chegada a nossa hora, não é? Então, se por acaso aqui no Facebook a minha imagem sumir, vocês me avisam, tá? Porque eu vou mudar a tela para o meu roteirinho, tá bem? Então, muito bem, pessoas amadas e queridas. Primeira coisa, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou ficar trocando de olhar, porque eu tô com as duas, com o celular e com o computador aqui, para falar com vocês todos ao mesmo tempo, tá bem? Primeira coisa, muito obrigada por vocês estarem aqui. Quero parabenizá-los pela coragem, principalmente, de estarem aqui. Todo o processo de autoconhecimento, de reflexão, ele requer muita coragem, porque vai nos colocar de frente com, às vezes, aspectos nossos que a gente não gosta muito de ver, né? E só por isso eu já os parabenizo e agradeço profundamente por estarem aqui, por me permitirem estar aqui com vocês e, de alguma maneira, facilitar essa reflexão e essa conversa, né? Então, como eu vim anunciando durante a semana, essa live hoje seria sobre repetição de padrão, né? Seria sobre aqueles comportamentos repetitivos que a gente tem na nossa vida, às vezes também pensamentos que se repetem e que a gente sente que de alguma forma nos atrapalham, nos bloqueiam e geram na gente sensações de incompetência, de frustração,
de cansaço, de medo, de insegurança, de ansiedade, né? E em alguns casos mais graves, né? Isso pode se desdobrar até para situações de depressão e ansiedade crônica mesmo, né? Baixa autoestima. Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que me chamou muita atenção quando a pessoinha que já está aqui na live pediu para a gente falar sobre esse assunto de repetição de padrão. E o que é a repetição de padrão, né? A repetição de padrão é uma coisa recorrente na nossa vida, né? O nome é um pouco autoexplicativo. E aí, durante a divulgação aqui no Instagram e também no Face, eu fui perguntando o que as pessoas notavam na vida delas, né? Que se repetia, que estava sempre acontecendo. E aí eu anotei algumas coisas aqui que vocês trouxeram, né? Uma delas, eu vou falar aqui um pouquinho o que vocês trouxeram, né? Procrastinar de oferecer meu trabalho, né? De fazer uma divulgação mais ostensiva e buscar clientes. A Cris dando um oi aqui. Ela pediu esse tema. Obrigada, Cris. Foi uma ótima ideia e eu aprendi muito preparando esse tema. Foi muito amor mesmo. Adorei. Muito obrigada. Então, voltando aqui a alguns padrões que as pessoas trouxeram, né? Me relacionar com homens que têm medo de se entregar. Isso também uma pessoa muito querida trouxe esse padrão. Perder o sono porque estou assistindo séries. Trabalhamos com esse padrão aqui. Trabalhamos sempre com esse padrão, dependendo da série. Querer ter tudo sob controle, brigar muito com o marido por causa da família dele, isso é muito recorrente. Graças a Deus eu não sofro desse padrão, mas já estive perto e presente em situações de muita tristeza gerada por esse tipo de padrão, né? Negligencio o cuidado comigo mesma, tenho alimentação ruim e sou sedentária. Esse é um padrão que em mim já foi mais forte, já foi mais grave e hoje eu já venho conseguindo transformar isso, todo esse processo, mas também é muito frequente, principalmente para as mulheres, o autocuidado, a negligência do autocuidado é muito comum entre as mulheres, porque há toda uma crença de que a mulher cuida dos outros e não dela mesma. Gasto muitas horas no celular fazendo coisas inúteis. Estamos nesse grupo. Também já venho num processo de mudança, de treinamento comigo mesmo, de trabalho interno. Gasto mais do que ganho, vivo sem dinheiro, endividado. Enrolo para fazer as coisas que eu quero. E aí eu trouxe um padrão que aparentemente não é da própria pessoa, mas fica aqui de provocação, de reflexão, né? Que eu sempre puxo o meu tapete no trabalho, ou seja, estão sempre tentando me passar para trás no trabalho, né? E eu quis trazer esse padrão para falar um pouquinho disso, porque às vezes a gente acha que são só coisas que a gente faz, né? E não só coisas que a gente faz, nossas ações, mas situações que se repetem na nossa vida e que a gente vai perceber tem a ver com as nossas ações, com os nossos comportamentos. Então, próximo slide. Aí, antes da gente começar a fazer essa reflexão propriamente, é importante a gente ter o seguinte enquadramento, aproveitar que agora já tem mais gente aqui online com a gente. Esse encontro, em hipótese nenhuma, é para fazer diagnóstico, muito menos para indicar tratamentos, tá bem? A gente vem acompanhando uma polêmica em relação ao coaching, que é justificada, tá? Porque existem profissionais que andam assumindo papéis que não são seus. Então, se aqui, nesse nosso encontro, existir alguém que sofra de depressão, que sofra de ansiedade ou qualquer outra patologia da ordem psicológica, psiquiatra, vocês são mais do que bem-vindos. Com certeza esse encontro vai poder ajudar a refletir, mas é imprescindível, se você já não tiver, claro, que se procure uma ajuda psicológica, de um profissional psicólogo e até mesmo ajuda médica, tá bem? Porque a superação de comportamentos repetitivos patológicos, né, da ordem da patologia, que sejam obsessivos, compulsivos e coisas dessa ordem, eles só são superáveis com uma equipe multidisciplinar dedicada, tá bem? Então, fica aqui esse meu desejo de cuidado, esse meu carinho para vocês, de que vocês são mais do que bem-vindos para a gente estar aqui, trocar experiência, refletir, mas é fundamental que vocês procurem essa ajuda da saúde mental. O coaching não é para isso, o coaching é uma abordagem
completamente diferente. E volto a dizer, ajuda a refletir, sem sombra de dúvida, mas para casos patológicos, eu não sou a profissional adequada, ok? Mas para casos não patológicos, nós estamos aí para auxiliar e com muita alegria, com muita verdade aqui dentro do meu coração. Então, alerto que vocês podem sentir alguns incômodos durante esse encontro, porque o coaching está mais para o treinamento, entendeu? O coach está mais para o treinador do que para o líder de torcida, né? Então, é um trabalho mesmo de reflexão intensa, verdadeira. E se por acaso vocês se incomodarem no meio do caminho, tá tudo certo, é assim mesmo. E vamos seguir adiante, que do outro lado a gente sai uma pessoa muito melhor, né? Cada dia que a gente vence um pouquinho, que a gente vence um obstáculo desse, a gente gosta um pouco mais da gente. E isso é muito gratificante. E quem ficar comigo até o final vai ganhar um super presente, tá bem? Então, dito isso, feitos todos os alertas, né? E já estabelecido aqui o nosso combinado para esse encontro, eu vou abrir, né, agora efetivamente a nossa reflexão com uma frase que a minha mãe sempre me disse muito, né? E ela já dizia para mim: preste atenção nas coisas que se repetem. Toda vez que eu me queixava, que reclamava para minha mãe, tá acontecendo isso assim, assim, assado. De novo eu cometi esse erro. Não sei quem é fulaninha brigou comigo de novo briguei com uma amiga. Toda vez que algo que a minha mãe observava que estava acontecendo comigo repetidamente, ela falava: preste atenção nisso. Porque todas as coisas que se repetem na nossa vida, de maneira... não é uma coisa que se repete hoje, só daqui a 50 anos, óbvio. Mas tudo que se repete de maneira muito constante na nossa vida está pedindo a nossa atenção, né? Isso é o nosso sistema funcionando para que a gente preste atenção naquilo que a gente precisa prestar atenção para crescer, para evoluir, para melhorar e para alcançar aquilo que a gente deseja. Então, para ajudar a nossa reflexão, eu chamei 2 autores para a gente pensar um pouquinho. Um foi o Freud, óbvio, né, porque adoro. E outro foi o Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. Mas antes que vocês fiquem absolutamente enfadados e chateados e com preguiça dessa história, advirto que nós não vamos aqui ficar falando academicamente. É só porque esses dois textos desses caras ajudaram a construir um pouco esse pensamento e para a gente expandir mesmo a nossa capacidade reflexiva, que isso faz parte do processo de transformação. Então, começando pelo Freud, o texto dele que eu trabalhei foi Recordar, Repetir e Elaborar, que é um texto onde Freud fala justamente disso dentro da psicanálise. E aqui, o que a gente pode aprender com esses caras, né? Que eu chamo eles de esses caras porque eles são meus brothers, né? São meus parceiros aqui todos os dias de reflexão, né? O Freud traz, primeiramente, que tudo aquilo que se repete, todos os nossos comportamentos repetitivos, eles servem para transformar processos, tornar conscientes processos que estão inconscientes, né? Então, um pouco aquilo que a gente falou no comecinho. Sempre que eu tô sempre brigando com o meu marido, por causa da família do meu marido. Sempre que eu tô comendo demais, sem estar com fome, sem estar com apetite. Sempre que eu tô ali estirada no sofá vendo Netflix, tudo isso que eu faço sempre quer que eu olhe para alguma coisa. Isso é a minha forma que o meu inconsciente, a minha mente mais poderosa, né? Deus em mim, minha alma, meu espírito, e aí a gente vai poder chamar do que a gente quiser. É a forma desse meu eu superior, né, me dizer assim: querida, tudo bom, linda? Vamos dar uma refletida aqui, tá certo? Porque, né? Porque a gente fica vivendo no automático. A gente fica vivendo assim, sendo levada pela vida, entendeu? Como se não houvesse amanhã. E no caso há, né? Muitos amanhãs ainda. E se a gente pensar nesse momento em que a nossa vida tá meio sendo levada, se a gente jogar isso para amanhã, falar assim, tipo, eu quero estar vivendo assim amanhã? Ou talvez poderia ser diferente, né? E como o Freud ensina, a pessoa sempre sabe o que ela precisa, né? O inconsciente, o nosso eu mais profundo, mais superior, sempre sabe do que a gente precisa. E vai estar sempre ali, como é que eu vou dizer? Impulsionando a gente para a gente se tornar quem a gente verdadeiramente é. A questão é que a gente não sabe muito bem quem a gente verdadeiramente é. A gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho, quando a gente for falar do Kierkegaard.
Então, continuando aqui na linha do Freud, esses comportamentos que se repetem, eles falam de alguma questão que não foi trabalhada, né? Alguma questão que não foi aceita e é uma questão que é importante para a gente, ou seja, é algo que está lá dentro do nosso coração, só que isso nunca pode ser falado. Ou se foi falado, isso foi violentamente reprimido, rechaçado, rejeitado, e aquilo fica ali. Fica pedindo para ter voz, porque é importante para a gente, faz parte do nosso ser, da nossa integridade, né? E quanto mais a gente repete o comportamento, quanto mais repetitivo é, porque maior é a nossa resistência em olhar para aquilo, né? E maior é a necessidade, maior é a importância daquele assunto para a gente. Então, se eu absolutamente ignoro a minha saúde e só como porcaria, né, falo isso com muita honestidade e franqueza para vocês, que essa é uma luta minha, né, a luta de construir uma rotina saudável é uma luta minha. Isso é um tema que precisa ser visto, né, que precisa ser observado, porque o que essa atitude está preenchendo, está tentando preencher aqui dentro de mim que não está preenchido. E eu estou contando uma história, estou me enganando, achando que isso vai resolver o problema, quando na verdade não vai, né? Então, segundo, né, o Freud, a solução para esses comportamentos repetitivos e que são nocivos, né, para a gente, que a gente sente que estão nos atrapalhando, que estão nos limitando, é justamente a gente se reconciliar com essas questões que estão reprimidas, né, com essas questões que estão que estão pedindo para ser ouvidas. Não é? Então, se eu brigo muito com meu marido por causa da família dele, eu brigava muito com meu marido por causa de serviço de casa, né? Enchi o saco dele, coitado. E há uma linha, uma diferença entre, ok, somos uma família, vivemos sob o mesmo teto, vamos dividir aqui o que nós dois fazemos. E há um outro conteúdo, e aí eu compartilho com vocês a minha reflexão, o que representa para mim ser uma mulher casada. E aí, quando todo esse conteúdo lá, dessas crenças coletivas, de família, esses padrões que a gente herda, ok? Eles vinham e ficavam assim, você tem que brigar com essa pessoa, você tem que brigar com o marido, porque não pode. E aí vem crenças que eu fui adquirindo ao longo do tempo com relação a isso, e eu começava a perceber que na minha queixa, a parte referente a somos uma família, somos uma equipe, vivemos sob o mesmo teto, sujamos as mesmas coisas, vamos dividir isso. A parte referente a isso da minha queixa era isso aqui, é um trocinho assim. O resto era eu estou sendo diminuída, eu estou sendo não sei o quê. Então, isso é uma merda. Porque a carga emocional que a gente coloca nisso só nos desgasta ainda mais. Então, um problema que era objetivo, né, e que poderia ser resolvido de uma maneira mais objetiva, ele se torna, né, um drama e tudo. E ok, isso faz parte dos nossos processos, faz parte da gente se entender e aprender a se relacionar, né? A questão é, a gente precisa tomar consciência dessas coisas, senão a gente vive repetindo isso e não mude, a gente vai brigar eternamente, eu ia brigar eternamente com meu marido porque a louça não estava lavada e ia ficar uma merda, ia ficar um saco, não sei o que, não. Então, sempre nos assuntos, nessas coisas que se repetem, existe mais do que aquele problema que está sendo apontado. Sempre tem mais caroço nesse angu. Então, quanto mais a gente se reconcilia com esse material reprimido dentro da gente, ainda essa semana eu estava falando com o Thiago, falei, caraca, as tarefas de casa deixaram de ser uma questão, né? Porque se a gente chega, vai fazer um lanche, tô vendo a louça, um já pega e lava, no outro dia outro pega e lava, roupa tá no varal, já pega e recolhe. Por quê? Porque, e aí, não sei o que aconteceu dentro dele, tá? Depois das conversas, mas dentro de mim aconteceu o quê? Eu também estou nessa equipe. Então, isso há que ser feito. Então, claro, gente, que a minha situação, ela não é uma situação exemplificativa do universo das famílias. É óbvio que não. O meu único intuito de partilhar isso é que houve dentro de mim uma reflexão a respeito do que era meu, exclusivamente meu,
que me incomodava e que estava se refletindo naquela reclamação. A partir do momento que se transformou o olhar sobre essa parte que só dizia respeito a mim, até para reclamar ficou diferente. Percebe o trem? Até para reclamar fica diferente, porque os nossos conteúdos que poluem o assunto, não é que eles foram postos de lado, eles foram elaborados, né? O texto do Freud é recordar, repetir e elaborar. Eles foram elaborados, e então eu pude dar um passo, né, nessa construção. E eu tenho 4 anos de casada, e foram 4 anos dessa construção. E tenho certeza que ainda vamos precisar construir muito mais coisas, principalmente se e quando tivermos filhos, que aí o buraco fica assim, mas lá embaixo quem tem filhos sabe, não é, queridas e queridos? Muito bom. Então, além disso, dessa reconciliação com essa coisa que está reprimida dentro da gente, o Freud fala que a tomada de consciência desses processos, né, desses conteúdos que estão ali, tipo, uau, então eu achei que eu brigava com meu marido só por causa da tarefa, mas não, na verdade eu brigo porque o que eu entendo por ser uma mulher casada é X. Fudeu, não tem como, né? Porque então, se eu entendo que ser uma mulher casada é X, eu tô fadada a viver desse jeito. Porque se na minha cabeça só existe esse modelo de ser uma mulher casada, então eu não tenho escapatória. E aqui é onde o Freud fala do risco, de certa maneira, dessa tomada de consciência, que não é um risco, mas é algo que precisa ser observado. É uma espécie de efeito rebote. Então, eu tomei consciência. Então eu sei que eu brigo com meu marido por causa disso. Então eu sou assim. Então eu sou assim, porque eu acho que ser mulher é assim, o meu conceito é esse e pronto. Né? Então isso gera um efeito rebote, de certa maneira. Porém, e aí lembrando que o Freud está falando para o ambiente, né, psicanalítico, ou seja, para um paciente que está em análise, e a gente tenta trazer isso para a nossa vida no seguinte sentido. Bom, eu tomei consciência desse porquê aqui, disso que está me levando a fazer isso repetidamente. Como lidar com isso? Pode ser que seja muito pesado, pode ser que seja muito doloroso, pode ser que seja algum conteúdo muito, muito reprimido, de algum trauma, de algum sofrimento muito grande. Então, realmente pode ser difícil. Porém, quando a gente abraça isso, ok, tô emburacada nesta merda, porque em algum momento na minha cabeça definiu-se que ser uma mulher casada é isso, ou definiu-se que a gente tem que gastar dinheiro sempre, à torta e à direito, porque isso nos traz sensação de felicidade, de realização. Quando a gente abraça isso, e é o que o Freud fala de uma certa maneira, da repetição ser autorizada dentro de um ambiente controlado, ou seja, a gente começa, a partir do momento que a gente toma consciência, a gente até continua repetindo por um tempo. Só que essa repetição é como se ela se tornasse um ambiente, ela acontecesse dentro de um ambiente controlado, que é o ambiente que da consciência. Né? Ou seja, eu sei que eu faço isso, por que isso? Né? Saber por que não é suficiente para a gente mudar, tá? Mas é um passo importante. Então, eu sei que eu faço isso porque eu estou aqui tentando preencher uma carência. Eu sei que eu faço isso porque eu estou aqui tentando preencher uma necessidade de me autoafirmar e dizer que eu que mando nessa casa, de que eu que mando nessa relação. Porque eu já fui muito ferida e eu não quero que ninguém me fira outra vez. Então, a gente começa a perceber os nossos movimentos. Tipo, opa, então quando acontece, aquilo já te dá um clique, assim, opa, peraí, não é por aí. Né? Então, essa fase, né, de tomada de consciência, ela nos permite entender quem nós estamos sendo presentemente. Nesse momento, agora, a gente consegue perceber quem eu estou sendo. Eu estou sendo a mulher casada que eu entendo que deve ser. Tô gostando? Não tá legal, não tá bacana. Temos opções? Temos opções. E aí a gente vai começar o processo de reaprendizagem. Né? E aí a gente já passa para a reflexão que o Kierkegaard traz. Essa inquietação que a gente sente quando a gente percebe uma falha no nosso comportamento, quando a gente percebe esse padrão indesejável se repetindo, essa inquietação é que é a verdadeira postura diante da vida. Né? Essa inquietação que vai levar a gente a caminhar.
Porque se a gente está plenamente satisfeito, entendeu? Ah, eu achei meio ruim isso aqui, mas eu vou tomar uma cerveja com meu churrasco no final de semana, vai ficar tudo bem. Isso é uma opção, ok, legítimo, né? Esteja consciente, se responsabilize por isso e seja feliz, que ninguém perturba a vida de ninguém. Agora, se eu estou percebendo que essa inquietação é grande e ela está pedindo alguma coisa, e a partir do momento que eu assumo essa inquietação, essa inquietação é a postura do filósofo, né? É a postura de quem pergunta e pergunta mais, e pergunta não só por quê, mas pergunta como, pergunta de onde, pergunta de que maneira aquilo pode ser transformado. E o Kierkegaard traz justamente isso, a importância de se tomar uma decisão apaixonada pela transformação da própria existência. Ele fala isso nesse sentido mesmo de, bom, estou percebendo que a minha vida aqui está sempre acontecendo essa situação que não está bacana, que não está funcionando, que me gera um desconforto constantemente, me gera 1 segundo de prazer e 10 horas de dor, então essa conta não está fechando, né? E a partir disso, dessa tomada de consciência, dessa decisão de transformar a própria vida, a gente começa a ter um diálogo profundo com a gente mesmo, profundo, sincero, honesto, franco, e que nos permite dar mais um passo, nos permite caminhar na direção dessa transformação. E para o Kierkegaard, que é um filósofo existencialista, ou seja, ele parte da vida, né, do dia a dia da vida, da prática da vida, né? É um filósofo que trabalha conceitos, óbvio, que essa é a tarefa da filosofia, mas ele defende veementemente que não adianta eu saber qual é o conceito, e aí trazendo isso muito para a nossa vida prática, tá? Qual é o conceito de uma vida financeira estável? O conceito de uma vida financeira estável é ter X investido, é ter imóvel, é ter não sei o quê, papapá. Isso é um conceito abstrato. Dariel está falando que falamos sobre isso em relação ao uso de redes sociais, lembra? Dari, eu lembro que a gente já falou assim, 478 mil coisas sobre redes sociais, que essa é a angústia da vida, né? Mas, assim, especificamente, não lembro. Parênteses, rápido. Se vocês tiverem pergunta, coloca na interrogaçãozinha, porque nos comentários vai passando assim, um atrás do outro, e eu não consigo ver. Mas tem na interrogaçãozinha. E no Facebook, eu, no caso, não sei dizer aonde que seriam as perguntas. Acho que seriam aqui no bolo mesmo. Se vocês tiverem, eu tô aqui um olho escamando peixe e outro no gato. Então, se vocês tiverem perguntas, estejam à vontade para perguntar. Muito bem, voltando aqui à vaca fria. Para o Kierkegaard, então, a partir do momento que a gente estabelece esse diálogo profundo e sincero com a gente mesma, com a gente mesmo, a gente tem a chance, né, de viver na prática essa reflexão. Como que é viver na prática essa reflexão? É agindo, não é mesmo? É a gente efetivamente botando a mão na massa. E para o Kierkegaard, quando a gente sai desses conceitos abstratos, né? Porque ter uma vida financeira estável é assim, assim, assado. Quando a gente sai desse padrão que alguém determinou e começa a perceber qual é o padrão que funciona para a gente, que dá certo para a gente, que faz sentido para a gente, isso a gente começa a entrar em contato com a nossa essência, com o nosso eu verdadeiro, né? Ele chama isso de Deus porque ele é um pensador cristão, mas aqui a gente pode entender isso de uma maneira mais ampliada, que é a gente entrar em contato com a nossa própria fonte, né? Com aquilo que nos caracteriza como seres únicos, singulares, percebe? É a partir do momento que a gente sai desse... Oi, Dai! Chegou, querida, seja bem-vinda. É a partir do momento que a gente sai dessas regras que foram criadas pela sociedade, pela cultura e tudo, e a gente começa esse diálogo profundo para pegar essas regras todas e entender o que elas significam na prática para a gente, né? O que significa na prática ser casada? O que significa na prática estar num relacionamento com uma pessoa? Para mim,
Percebe? Não é a regra que existe socialmente. É claro que as regras sociais, elas fazem parte da vida, obviamente, em sociedade. Elas têm a sua importância. Agora, se tentar seguir essas regras está gerando na gente um profundo desconforto, uma angústia constante. Se isso, às vezes, está nos levando a situações patológicas, é preciso entender qual é a nossa verdade. E isso, para o Kierkegaard, é o que nos torna indivíduos em Deus. Para quem é cristão e se afiniza com esse pensamento, é um pensamento muito bonito. Porque para ele é como se nós nos tornássemos e assumíssemos a condição de filhos de Deus quando nós nos conectamos com a nossa identidade, quando nós entendemos quem nós realmente somos e agimos, principalmente agimos de acordo com isso. Percebe? E aqui é nisso que a gente faz uma grande conexão com o processo de coaching, que é a entrada em ação. Mais do que perceber, entender, refletir, especular, que é maravilhoso, adoro fazer isso. Mas mais do que isso é botar a mão na massa. Porque enquanto a gente está só nos conceitos abstratos, enquanto a gente está só nas regras sociais que foram criadas para que a nossa vida coletiva funcionasse, a gente está simplesmente desempenhando um papel nessa vida coletiva. A gente está simplesmente sendo uma função. Para quem assistiu aquela série The Handmaid's Tale, eu achei aquela série assim de uma perspicácia. E tem lá um determinado grupo de personagens chamado econopessoas, que são as pessoas que não fazem nada de diferente, que não tem nenhum papel destacado, que elas servem para gerir a economia daquela sociedade. A economia não no sentido financeiro só, mas a norma. Servem para garantir que a norma continue existindo. Então, se nós não nos conectamos com a nossa verdade e continuamos vivendo na tentativa de atender a um padrão que foi criado, mas que não nos atende interiormente, lá no nosso coração, a gente se torna essa econopessoa, entende? Então, quando eu estou achando que eu tenho que ser uma mulher casada, dona de casa dos anos 50, e estou aqui ganhando uma úlcera por causa disso, eu estou simplesmente trabalhando para as coisas continuarem funcionando como sempre funcionaram. À custa do quê? À custa da minha integridade, à custa do meu sacrifício pessoal, e não é um sacrifício sacro ofício, sagrado trabalho, não, é um sacrifício idiota mesmo, imbecil, que só serve para sofrer, para causar doença, para me desarmonizar com as outras pessoas e gerar cada vez mais sofrimento. Então, eita, nós, voltei aqui errado. Então, a reflexão do Kierkegaard, em suma, a gente se conecta com a nossa verdade, a gente entende o que vai aqui dentro do nosso coração de verdade, uma reflexão honesta e profunda com a gente mesmo. E, a partir dessa reflexão, as coisas que se repetem na nossa... Para o Kierkegaard, a repetição, ela é um pedir para si. E aqui ele se alinha bastante ao pensamento do Freud, né? Tudo aquilo que se repete é aquilo que eu quero para minha vida. Às vezes está se repetindo de uma maneira disfuncional, percebe? Porque eu não quero exatamente aquele comportamento, eu não quero exatamente acabar com a minha saúde e ficar o dia inteiro vendo Netflix, embora isso seja definitivamente prazeroso. Mas não é aquilo que eu quero que aquilo me traz. A repetição para o Kierkegaard, a partir dessa reflexão honesta e profunda com a gente mesmo, e a partir da decisão de transformar a própria vida, a repetição se torna esse processo de aprendizagem efetivamente. Então, eu repito, eu me recordo daquilo, e então eu posso trabalhar na direção daquilo. Para o Kierkegaard, a repetição sem essa reflexão, ela é pura lembrança. E para ele, a lembrança... E aí eu aqui me filio a esse pensamento, a lembrança é simplesmente tristeza. É simplesmente me dar conta de que algo que é importante para mim foi negligenciado, foi silenciado por mim ou pelos outros, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor e nem condenações, e aquilo simplesmente foi negligenciado, e eu aqui estou tentando estou pedindo essa esmola para a vida através de um comportamento que não se adequa à minha necessidade. Percebe? Então, isso é simplesmente uma lembrança. A repetição inconsciente, ela é uma lembrança da minha dor, para o Kierkegaard. Já a repetição consciente é o meu movimento de pedir
para que aquela necessidade que se manifesta ali seja atendida. E a partir dessa tomada de consciência, eu posso, então, reaprender a me comportar de uma maneira diferente. E aqui eu vou fazer o link com a PNL, minha querida. Então, a aguinha que a pessoa fala, né, gente? Faço aqui o link com a neurolinguística, que é uma das ferramentas mais apaixonantes que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida e que trabalha muito sobre aprendizagem, né? E como esses padrões repetitivos, eles foram aprendidos, a gente não nasceu com eles, né? Se a gente pensar, uma criança quando aprende a andar, ela cai. Eu escutei esse exemplo hoje na live de uma coach que eu acompanho e que admiro muito o trabalho dela, a Nanda Pérez. Se uma criança, um bebezinho, né, quando tá aprendendo a andar, ele cai, ele não fica ali, ó céus, ó vida, ó azar, caí, não sei se devo levantar novamente, não sei se devo continuar, blá, blá, blá. E as outras pessoas ao entorno também não ficam assim, ai, nossa, meu Deus, ele caiu. Até as mães mais paranoicas, né, que ficam, ai, meu Deus, meu filho caiu, mas logo ela já permite que a repetição aconteça no ambiente controlado, que lembrando do Freud de novo, porque ela sabe que aquilo é um processo de aprendizagem. E a criança, que é total potência, ela é total pureza, não no sentido angelical da palavra, também, mas ela é total conexão com essa identidade dela profunda e poderosa. Ela simplesmente levanta e vai. Ela agarra em qualquer coisa, no andador, no carrinho, na cadeirinha, e ela vai se arrastando, vai tombando, vai fazendo. E ela vai. Por quê? Ela vivencia o processo de aprendizagem e ela vivencia aquilo em plenitude. Então, e conosco, esses padrões repetitivos que a gente tem na nossa vida, eles também foram aprendidos, né? Só que eles já foram aprendidos em contextos de muita desconexão da nossa identidade, muita desconexão da nossa potência. Então, eles foram aprendidos para a gente viver em sociedade, para a gente atender às regras que existem e ter uma vida minimamente funcional. Só que se a coisa chega num estágio que não tá saudável, então a gente precisa efetivamente transformar isso. Então, a gente aprendeu a agir dessa maneira, e no que a gente aprendeu a agir dessa maneira, esses comportamentos, eles foram enraizados, ancorados em significados e intenções muito profundos. E a partir do momento que a gente conhece esses significados e essas intenções profundas, né, e que nos aprisionam nesses comportamentos, a gente consegue ressignificar isso. A gente consegue reenquadrar esses significados para comportamentos mais saudáveis, né, mais equilibrados, mais funcionais, não no sentido de simplesmente ser uma função, mas que funcionam para a gente, para a nossa verdade. Né? E o processo de mudança ele tem 4 etapas. Né? A primeira, eu não sei que não sei. Então, assim, eu nem sei que eu tenho um problema. No máximo, eu sinto ali um incômodo que eu não sei de onde vem. Eu tenho uma pista de que esse incômodo acontece quando eu faço isso. Mas ainda assim, a coisa não está clara. A segunda etapa é eu sei que não sei. Ou seja, eu acho problemático gastar mais do que eu ganho. Chegar um pouquinho pra cá, que eu não estou enxergando minha cola. Eu acho problemático gastar mais do que eu ganho, mas eu não sei como mudar. Eu não sei como, não tenho ferramentas, não tenho meios de fazer isso diferente. E a terceira etapa é, eu sei que sei. Então eu já segui lá um consultor financeiro, uma consultora financeira, que já me explicou que eu tenho que fazer essa planilha, eu tenho que ter esse aplicativo de controle de gasto, eu tenho que ter esse comportamento, nananana. Então ali eu já aprendi como fazer, ok? E já estou fazendo aquilo ali meio dura, assim, não flui, a coisa não flui, mas tô fazendo. É igual quando, logo assim que a gente aprende a conduzir, a dirigir, né? Vou passar esta marcha agora vou dar a seta e vou fazer a conversão. Então, é tudo muito mecânico, né? Não é uma coisa que flui, não é automático, não é livre. Né? Essa é a terceira etapa do processo de aprendizagem. A última etapa do processo de aprendizagem é eu não sei que sei, né? Eu já sei tanto aquilo que eu não fico pensando que eu sei aquilo, eu simplesmente vou e faço, né? Pegando o exemplo de quem gasta muito,
É o momento em que eu sou completamente autônomo na minha vida financeira. No máximo, eu tenho ali um aplicativozinho de gasto, porque eu entendi dentro do meu sistema de crenças que é importante ter aquele aplicativo para eu poder me organizar. Eu já tenho investimento, meu dinheiro está rendendo, porque também dentro do meu sistema de crenças aquilo é o que fez sentido para mim. E aquilo é automático, né? Aquilo é automático. A pessoa vai e faz. Ela não precisa ficar assim, ai, será que hoje eu vou investir? No máximo, ela calcula o custo-benefício de um determinado investimento e tal. E aí já passa a ser uma decisão mais racional, percebe? Não fica tanto numa especulação de, ai, não sei se quer. Percebe? A coisa muda um pouco de figura. A maioria das pessoas que estão buscando o autoconhecimento, elas estão ou no primeiro estágio, né? Tipo, ela tá só ali sentindo um incômodo, uma coisa esquisita, mas não sabe bem o que é, né? Ou tá no segundo estágio, né? Tipo, sabe o que é o problema, ela percebe, identifica, mas também não sabe como mudar. Então, às vezes fica ali entre o primeiro e o segundo, e geralmente são as pessoas que procuram refletir, entender por que essas coisas acontecem com elas, né? E às vezes também pessoas que já começaram a entrar em ação, mas estão ali ainda meio travadas. E aí, por falar em entrar em ação, né, trabalhamos com exercícios no coaching, como vocês sabem. Para a gente dar o primeiro passo aqui juntos para esse processo de mudança, né, pensando aí em todos esses comportamentos que a gente falou, que são repetitivos, que nos limitam, que nos angustiam, que nos travam a conquistar aquilo que a gente gostaria de ser, primeiramente, né? Depois ter e depois fazer e depois ter. A gente vai fazer um exercício aqui, é um exercício relativamente rápido, acho que não vai levar mais do que 5 minutos. E eu quero convidar vocês, quem tiver possibilidade de fazer anotação, esteja à vontade para fazer. Quem não tiver, ou estiver dirigindo, estiver andando, pode simplesmente responder as perguntas mentalmente, que a coisa funciona também. Então, peço que vocês respondam honestamente aí com vocês mesmos. Lembra que isso é uma reflexão para vocês, vocês não precisam dar satisfação disso para ninguém. Responda muito honestamente a primeira coisa que vier na sua cabeça da pergunta que vai ser feita, porque isso é o mais emblemático dessa situação. Então, respirem fundo, né? Se coloquem numa posição mais confortável possível. Pensem na situação que se repete, né? Eu tô sempre envolvida com pessoas que não querem se entregar, né? Pensa numa situação concreta que aconteceu. A última que você tem recordação, ou a mais importante, a que mais te marcou, a que foi mais difícil, ou aonde você percebeu, enfim, não importa. Pensa numa situação concreta que efetivamente tem acontecido, que você se recorda e se conecta com essa situação, né? Vai lá, sente ela, sente você, imagina você lá nessa situação. Então, estando uma vez lá nessa situação, a primeira pergunta é: em que lugar você está? E anota. A segunda coisa é: o que especificamente você está fazendo logo antes de ter o comportamento repetitivo? Você está nesse lugar, ok, e nessa situação você vai ter esse comportamento que você percebe como repetitivo na sua vida, ou essa situação vai acontecer, vai se repetir. O que você estava fazendo imediatamente antes disso? Terceira coisa, né? Pensando nessa situação que se repete, né? Nessa situação, nesse comportamento, qual é a característica sua que mais se revela nessa situação? Qual é a tua característica mais presente nessa situação? É esperteza, é força, é coragem, é preguiça, Faz essa reflexão aí com você. Qual é a sua característica que mais predomina?
próxima coisa é o que você ganha quando age dessa maneira ou quando essa situação se repete. Sempre existe um ganho. Gente, isso é tema para os próximos capítulos, mas faça essa reflexão muito honestamente com você. O que você ganha quando age dessa maneira? E o que você perde? Às vezes essa é mais fácil porque a gente acha o comportamento limitante. Mas o que você perde quando age dessa maneira? Do que você abriria mão para que isso não se repetisse mais na sua vida? O que você deixaria passar para que isso não repetisse mais na sua vida? E o que faria você deixar de agir assim? O que faria você deixar que não permitir mais que essa situação se repita? São perguntas diferentes, elas parecem iguais, mas são diferentes. A próxima é quem você deseja ser quando essa situação acontece. Quem é você quando essa situação se repete? Que versão da Bárbara, da Juliana, da Cristiane, do Rafael, do Pedro, do Luiz, que versão de você mesmo quer aparecer, quer se colocar quando essa situação acontece? E quem mais você afeta quando age assim? Respira fundo. E aí, quem quiser partilhar como está se sentindo, partilha aqui nos comentários. Quem quiser dividir aqui com a gente como está se sentindo, partilha aqui com a gente. Se não quiser partilhar também tá tudo bem, tá super liberado não participar, não compartilhar. Mas, né, agora que a gente tem uma noção um pouco mais... Dai, não tem problema, depois eu mando o exercício para você. Mas qual é a tônica, né, desse exercício? Nada é mais importante do que como a gente se sente. Isso também é ensinamento da minha mestra querida Nanda Pérez. Nada é mais importante do que como nós nos sentimos a respeito de uma determinada... Oi, Joana, querida, seja bem-vinda. Então, nada é mais importante do que como a gente se sente. A Érica tá falando aqui que se sente mais leve. Oi, Filipa, querida, boa noite. Depois da gente refletir sobre isso e entrar em contato com essa experiência a partir dessas perguntas, dessas reflexões, a gente vai ter acesso a uma sensação que vai nos direcionar a respeito do nosso processo de mudança, né? Se a gente se sente, depois dessa reflexão, pesado, né? Se aquilo está incômodo, porque a gente se conectou demais com essa experiência, isso dá um sinal para a gente do nosso processo de aprendizagem. Agora, se a gente se sente leve, transformado, isso dá outro sinal do nosso processo de aprendizagem, né? Isso mostra que a gente conseguiu entrar em contato com aspectos que já precisavam ser vistos e ganharam já um significado mais ampliado, né? E agora a última etapa desse exercício, né? Pensando em tudo isso que a gente refletiu sobre a nossa realidade, o nosso mundo interior, né? Imagina que você tá com a pessoa que você mais admira, aquela que você respeita, aquela que você queria que fosse assim, seu mentor, sua mentora para essa caminhada e para todas as caminhadas da vida. Aquela pessoa que você ama, que você admira, pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo, pode ser Deus, pode ser algum guia espiritual que você admira muito, pode ser alguma pessoa famosa, a Xuxa ou... Não importa quem, mas a pessoa que você admira muito, 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 muito mesmo, né? E se imagina com essa pessoa
no lugar que você adora, um lugar que você tem certeza que teria um momento delicioso com essa pessoa. E que vocês teriam uma conversa super profunda, ali teriam uma troca muito significativa. Se imagina com essa pessoa nesse momento e pensa o que ela está dizendo para você nesse momento que vai te fazer mudar esse comportamento que te prende, que te bloqueia. O que essa pessoa está falando para você nesse momento? Pensem aí, se quiserem fazer anotação, façam. Tô vendo aqui o pessoal no Face. Oi, Nath. Oi, Bruno. Tem uma galerinha especial aqui também. Agora que vocês estão de posse dessa dica, dessa inspiração dessa pessoa que vocês admiram profundamente, se quiserem partilhar como estão se sentindo, né? Se esse exercício fez sentido para vocês, coloca aqui nos comentários para eu saber como é que foi essa experiência. Nosso tempo daqui a pouquinho já vai acabar. E se vocês puderem partilhar como estão se sentindo. A Cris aqui, a Dani falaria para eu aceitar, acolher o sentimento e tentar evoluir. Ó, então, né? Se já tem a dica aí da pessoa que você admira, então... No fundo, gente, essa dica, ela vem do nosso eu mais profundo. Daquele ser lá dentro da gente que sabe o que a gente precisa, né? E o mais incrível é justamente isso. Bárbara está muito pensativa. Que bom! A ideia é essa mesmo, no caso. Né? E sempre a gente se conectar com a nossa emoção, perceber como a gente se sente. Nada mais importante do que como a gente se sente. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui se no Face alguém está dando um sinal de vida. Não, no Face as pessoas são um pouco mais assim, silenciosas, acho que elas estão refletindo ali sobre o espírito da coisa. Muito bem. Então, leve com o sentimento de se joga, ouse e comece agora. Nossa, gente, eu gosto dessas pessoas que já ficam assim, se sentindo empolgadas, se sentindo empoderadas. Acho o máximo. Muito bem, meus amores, minhas pessoas queridas e amadas e plenas desse meu Brasil e desse meu Portugal, do meu coração. Primeiramente, mais uma vez eu quero parabenizar por quem esteve aqui e fez essa caminhada aqui junto comigo de reflexão, de pensamento crítico sobre si mesma e de compromisso com a própria vida, tá? Acho que se de tudo que foi falado aqui, vocês puderem levar o compromisso com a sua própria vida, com quem você é de verdade. A Nath, sentimento de que quero mais live dessa. Ô, querida, o plano é esse, linda, da gente fazer várias. Então, se de tudo que foi falado aqui, vocês puderem ficar com isso, né? Esse compromisso com quem vocês realmente são, dentro aí do coração de vocês, com essa verdade. Basta. Se vocês ficarem com isso, para mim, eu vou considerar essa live bem-sucedida, aproveitada. Obrigada, Senhor. Vamos para a próxima, né? E para quem quiser dar os próximos passos nessa caminhada, para quem quiser continuar esse trabalho, continuar esse desenvolvimento, essa construção de si mesmo, eu vou abrir hoje uma turma expressa, né? Quem faz coaching comigo sabe que o meu processo ele dura pelo menos 6 meses, porque é um acompanhamento muito diferenciado, a gente faz um trabalho de reflexão ali, dedicada mesmo, né? E o processo de mudança é uma construção, não é um evento, ele é um processo. Então, quem faz coaching comigo sabe que o meu processo é de 6 meses para lá. Mas diante desse tema que me chamou tanta atenção e que me instigou muito, eu vou começar uma turma a partir de semana que vem, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, podendo fazer pequenas alterações, dependendo do quórum que se formar. Eu vou começar uma turma que vai durar 1 mês, né? Na verdade, 5 semanas, essa turma vai durar.
E vai ser uma turma expressa, exclusiva para quem aderir ao grupo do WhatsApp até hoje, à meia-noite daí do Brasil e 4 horas da manhã daqui de Portugal. O link está na bio, vocês podem entrar lá assim que acabar a live. E também tá na minha bio do Facebook, naquele linkzinho que fica logo no começo. E lá no grupo, para quem entrar até hoje, à meia-noite, porque a live vai ficar até um pouquinho depois, mas essa oferta especial vai ser para quem entrar no grupo até hoje à meia-noite. Tá? É um grupo que não vai ser de blá blá blá, tá, gente? Porque a pessoa só usa grupo de WhatsApp hoje para finalidades importantes. A gente não trabalha mais com grupo de WhatsApp para encheção de saco, ok? Então fiquem tranquilos com isso. Nada de mensagens de bom dia, nada disso. Então, para quem entrar no grupo hoje até a meia-noite aí do Brasil e até as 4 da manhã daqui de Portugal, eu vou lá revelar a oferta exclusiva e vai ter, além dessas 5 sessões, vai ter um bônus surpresa, que eu também vou revelar lá no grupo, e vão ter outros 3 bônus, que vão ser áudios gravados com a condução dos exercícios que a gente vai fazer ao longo dessa turma, um PDF com exercícios extras, tipo esse que a gente fez hoje, para vocês fazerem sempre que quiserem, sempre que perceberem que pô, tem um negócio esquisito aqui acontecendo. Ou uso o áudio ou uso o PDF com exercícios extras, que eu vou disponibilizar para vocês. E também uma meditação sobre autoestima. E por que sobre autoestima? Porque sempre que a gente se vê em ciclos viciosos, a nossa autoestima ela tá ali machucada, ela tá ali arranhada. E ter uma meditação guiada, né, com palavras e frases e perguntas poderosas para a gente se reconectar de novo com essa autoestima, é algo muito importante, que nos ajuda muito a caminhar. Então, para quem aderir até hoje, à meia-noite, ao grupo, eu vou divulgar a oferta, condição especial para participar dessa turma, para vocês que estão aqui comigo e que ficaram aqui comigo até o final, tá bem? E, mais uma vez, eu agradeço muito do fundo do meu coração por vocês terem estado aqui. Foi um momento muito especial para mim. É a primeira live que eu fiz desde que eu me formei, né, como coach. E essa é a primeira live e eu preparei ela com muito carinho, com muito amor no meu coração, com um desejo sincero de que vocês pudessem tomar contato com isso, com esses conteúdos, estão aí dentro pedindo para serem vistos e que por algum motivo ainda não foram. Então, principalmente eu quero agradecer vocês por estarem aqui, parabenizá-los pela coragem de entrar em contato com aquele lado que a gente não gosta tanto, às vezes, de olhar. E deixar aqui esse convite para vocês, do fundo do meu coração, para quem quiser participar e quem quiser dar outros passos nessa direção. Tá bem? Muito obrigada, o nosso tempo já vai aqui acabar. Quem quiser comentar aqui, dizer como está se sentindo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ai, caramba. Não tem perguntas, eu acho. Primeira vez a pessoa está um pouco perdida, mas eu acho que não tem perguntas. A pessoa não botou pergunta aqui. Então, sinto que fui clara, né? Se não tem pergunta é porque eu fui clara. Muito obrigada, vocês todos, por terem estado aqui. Quem quiser participar do grupo, então, entra lá no link da bio, no link aqui no Facebook também, no meu perfil, tá lá já o convite para entrar no grupo do WhatsApp. Eu vou autorizar todo mundo hoje mesmo, lembrando que é até a meia-noite de hoje no Brasil e às 4 da manhã aqui em Portugal, que eu acho que o pessoal não vai trabalhar isso assim dormindo. Pode ser um pouco antes também, mas se for até às 4, tá mais do que autorizado. Tá bem? Um beijo grande, muito obrigada a vocês, maravilhosos todos, por estarem aqui e até a próxima. Beijos!